Olá pessoal, eu sou Emerson Espina, sócio-diretor da Standout e também estou na TV Relacionamento. Fonitec Headsets. Apoia a TV Call Center. www.fonitec.com.br. Olá, internautas. Iniciamos mais um programa TV Call Center. E hoje nós vamos bater um papo com um entendido no assunto. Muitos anos aí, um dos desbravadores aí das relações entre clientes, fornecedores e um mundo vasto aí, principalmente de call center. Né? João Bernardes, muito obrigado aqui pela tua presença. Prazer é todo meu, Kendi, estar aqui na TV Call Center prestando aí um serviço, né, de conhecimento às pessoas. Perfeito. E falando um pouquinho também do que a gente faz hoje. Né? Tá ótimo. Ô João, conta um pouquinho para os internautas onde você nasceu, a sua trajetória, tá? E como que você acabou entrando nesse mundo de atendimento? Tá. Basicamente, bom, eu nasci em Maringá, estado do Paraná, porém vim com meus pais para cá já desde pequeno, né? Certo. E praticamente eu me considero mais paulista do que muitos paulistanos que nós temos aqui. Eu estou aqui há 64 anos, né? Certo. E a minha trajetória foi simples, fiz técnico de contabilidade para fazer contador, etc., mas acabei fazendo dois cursos intensos de aviação. Um foi de piloto privado, de avião, e o outro foi de despachante operacional de voo, Boeing 727. Esse, somando os dois, a parte teórica dá mais ou menos uns 3 anos e depois a parte prática mais 1 ano e pouco. Praticamente é uma faculdade, né? Sim. Você chegou a voar também, não? Assim, você sim, para tirar o brevet você tem que solar 40, tem que ter 40 horas e solar sozinho, né? Ou seja, você decolar e pousar sozinho para você ter o brevet. Certo, ok. Claro que as primeiras aulas ela é com o instrutor, né? Então vai você na frente, o instrutor atrás, e depois você acaba solando. Mas em 84, Kendi, eu estava fazendo um desses cursos e conheci uma pessoa que estava fazendo o curso junto comigo e acabou me indicando para um gerente comercial de uma empresa de tecnologia da época, que era Standard. Certo. Standard Elétrica. Standard Elétrica. Isso. Ainda era Standard Elétrica. Certo. Okay. E comecinho de 84. E acabei sendo indicado por ele, por eu mexer muito com cálculos e tudo, e fui parar na área comercial deles, fazendo propostas, acompanhando vendedores e tudo mais. Okay. Dessa empresa eu me tornei supervisor de vendas, que a área era de vendas, eu me tornei supervisor de vendas com uma equipe de 11 vendedores. Com aqueles PABX, né? PABX, na época ainda, né? Perfeito. Onde a gente tinha a Standard, a NEC, a Ericsson e a Siemens. Exatamente. Depois, com a nacionalização, a Siemens virou Equitel, a Ericsson virou Matec, a NEC do Brasil e a Standard Electric veio depois. Ok. Com a abertura do mercado com o Collor, né? Que ele abriu o mercado, aí veio primeiro a Sul América, você tem razão. Aliás, foi em 90 que eu te conheci no American Express, lá no Centro Empresarial. Isso, perfeito, exatamente. Em 90 eu já não estava mais na Standard, eu estava na Elebra Telecom, que ela produzia um call center aqui no Brasil chamado da Northern Telecom, Meridian. Isso, E era uma águia, né? Aquela águia americana que era assim, enorme. Né? Tá. Enorme. E aqui no Brasil ele tanto era quase que 100% nacional, apenas um chip que vinha de fora do Brasil, que ele dava até Finame.
porque ele tinha 99% de nacionalização. Então foi um dos primeiros call centers a ser produzido aqui no Brasil, assim como a Monitel, que também passou por ela. Isso, bacana. Aí foi várias empresas, então foi da Stander para a Monitel, da Monitel para a Elebra, aí veio a Alcatel, comprou a Elebra e eu continuei na área de telecom como Alcatel. Depois de Alcatel eu fui para CompuGráfico com um produto Tadiran, também call center. Do Tadiran eu fui para a Avaya, fiquei 7 anos na Avaya. Da Avaya migrei para Altitude Software, uma empresa também portuguesa, de solução de call center portuguesa. E em 2007 acabei montando a própria empresa de consultoria, porque já tinha acumulado aí muitos anos na área. E na verdade assim, mesmo dentro das empresas, funcionário, você já era empreendedor. Então fazia a proposta bem adequada, né? Dava o suporte, garantia as entregas, né? Porque existe aquele vendedor que ele vende, agora vocês se viram, eu já vendi, vou fazer outra coisa, né? Então, não, você fazia questão de acompanhar. Não, acompanhava, tanto que nessas empresas... Fidelizava o cliente. Nessas empresas eu trabalhava basicamente as grandes contas dela. Por exemplo, se eu vou dar um exemplo. Você pega uma Altitude Software, a maior cliente da Altitude Software está no Brasil, e é o Banco Itaú. E eu que atendi o Banco Itaú. Você pega a Avaya, a mesma coisa, eu atendi os grandes call centers. Perfeito. Então, eu sempre atuei nas melhores contas desses fornecedores, que até pouco tempo atrás, a gente tinha na área de call center basicamente de 6 a 10 fornecedores. Hoje nós temos mais de 150. É verdade. E antes, nós tínhamos na área de call center soluções que envolvia hardware, software, serviços profissionais. Muito mais hardware do que software, né? Do que software. Exato. Porém, hoje, com o sistema na nuvem, o que acontece? Não se vende mais solução de hardware, software. Não precisa mais daquelas salas frias lá com um monte de e profissionais na área de banco de dados. Manutenção, né? Manutenção. Hoje você contrata os serviços pela utilização na nuvem. É muito simples. Porém, eu sinto no mercado ainda hoje, Kendi, uma certa carência, mesmo de empresas tradicionais, empresas que apostaram em tecnologia, investiram em tecnologia. Eu pego, por exemplo, grandes magazines que ainda pecam, e muito, na questão da utilização dessa tecnologia. Sim, verdade. Eu vou dar um exemplo para você. Eu criei um canal para poder ajudar as pessoas a conhecer um pouco de tecnologia, onde já postei basicamente 61 vídeos. Dando das dicas, né? Dando dicas e tal. Uma das dicas é o SMS, muito usado hoje, porque ele reduz custos, ele chega rápido ao cliente, interage com o cliente, direciona uma chamada mais específica. E evita uma chamada do cliente no call center. Ou uma reclamação, alguma coisa assim. Exatamente. Olha que fato interessante. Um dos vídeos que mais tem visualizações é o script do agente. Ou seja, ainda no conceito de pessoas voltadas à área de call center, ainda acredita na questão do hardware, do software. É verdade. O SMS, ele está em 45º de visualizações, na ordem de visualizações. Enquanto que se você pegar no Brasil hoje, a utilização para navegar na internet, 97% é celular. Por incrível que pareça. Perfeito. É um estudo que eu acompanhei agora recentemente, onde só 14% de pessoas que preferem ainda o computador. E esses daí, logo que for morrendo, aí vem a 100%. Exatamente, a partir do mobile, né? O mundo já é mobile, né? Já é mobile. A hora que você tiver uma tecnologia de celular sem nenhum tipo de bloqueio, com cobertura 100% nacional, você pega o Nordeste... O 5G está chegando, mas se você pegar a região Nordeste, que é composta por todos os estados do Nordeste do Brasil, 99% só acessa a internet pelo celular. Verdade. Agora, se você quer
atingir esse público, tem que ser através do celular. Aí hoje você vê muito propaganda na TV, aponte seu celular para a TV O QR Code lá. QR Code. Isso. Veja, a partir do momento que você apontou para o QR Code, você já tem automaticamente todas as informações sobre aquele produto, serviço, Isso. já é direcionado automaticamente para um... E você não vai pegar o computador lá e colocar lá. Essa dúvida, é verdade. Você concorda? Sim. Então o celular hoje é fundamental. E ainda vejo que há uma deficiência. Por exemplo, um SMS inteligente. Eu consigo automatizar boa parte de o que hoje preciso de um atendente, de um mobiliário, de uma estação de trabalho completa, de telefonia, Sim. de linha telefônica. Eu substituo tudo isso por simples SMS, uma plataforma 24 horas por exemplo, no ar. você fala assim, olha, o seu pedido será entregue amanhã na hora comercial. Pô, você passa isso daí e evita lá o pessoal ansioso e sujeito à reclamação. Exatamente. Olha, eu vou dar um exemplo muito rápido para você. Eu simplesmente tenho um dos grandes magazines aqui no Brasil, que eu acompanhei inclusive a implantação do call center deles. Eu ajudei na implantação do call center deles. Certo. Eu fiz uma compra pelo site desse magazine. Não vou citar o nome porque Sim, não é o caso. Perfeito. A partir do momento que eu fiz a compra, por que eu optei? Era um item que eu precisava. Tinha tido um sinistro na minha residência, eu precisava trocar uma fechadura, e aí eu vi lá a fechadura entregue em 3 dias após o pagamento. Falei, perfeito, é isso que eu quero. Vou trocar a minha fechadura. Veja, esse magazine, ele não vende fechadura. Ele não vende. Na loja dele, que tem espalhado pelo Brasil inteiro. Okay. Porém, ele tem um parceiro de negócio que está no site. Que está no site que ele entrega. Pelo Perfeito. parceiro. Porém, diante do Código de Defesa do Consumidor, não importa que você tenha um parceiro responsável, é você. Sim. Aí o que acontece? Eu fiz a compra no dia 15, fiz o pagamento no dia 15, eles só levaram em conta o pagamento no dia 17. Até aí tudo bem, passou 3 dias só de atraso, então onde a entrega era 3 dias, vai virar 6. Chegou no dia 20, nada. Chegou no dia 29, nada. Eu entro no site deles, aí está em transporte. Assim que for direcionado para a sua residência, nós mandaremos um e-mail avisando você. Aí era um item que eu precisava. Sim, aí eu legal. simplesmente liguei pelo call center, fiquei lá 18 minutos e consegui fazer o cancelamento, mesmo que estando no transporte. E aí o atendente desligou e tal. No dia seguinte, eu entrei novamente, falei, bom, agora acho que já deram baixa. Agora eu vou ver como reaver a importância que eu paguei. Sim. Caiu num mesmo call center, uma outra atendente, e ela falou, mas senhor, o senhor cancelou, estou vendo aqui que cancelou. Apesar de no site ainda estar desatualizado, aqui pelo sistema já está constando. Cancelado. Então aí você já percebe uma falha. Bom, Sim. Sincronismo, né, das informações. Né? exato. Que é, O porque senhor não poderia passar o número da sua conta, o qual o senhor quer a devolução? Pois não, passei o número da conta, banco, agência e tal. Olha, dentro de 10 dias, o senhor vai receber um e-mail, e a partir desse e-mail, aí o senhor tem 3 dias para fazer o ressarcimento. Veja, você pagou à vista. Aí daqui 10 dias, a partir do momento que você cancelou pela falta da entrega do produto, Certo. é que vai contar mais 10 dias, depois mais 3 dias, e aí você vê o tamanho da empresa, o magazine em si. Esse tipo de informação vai para o mercado, imagine o estrago que isso não faz. Sem dúvida. Então, assim, é detalhe. Aí você vê, mas essa empresa, ela não é uma empresa que ela investiu em tecnologia? Sim. Mas falta investir em treinamento. Por exemplo, o próprio atendente do dia anterior, se ele já tivesse pedido o número da minha conta, já ganharia um dia. Exatamente. Só que é a falta de treinamento dele. Tá. Perfeito. Por exemplo, agora, se você quer cativar o cliente, quer ganhar fidelidade com o cliente, você não vai dar 13, 14, 15 dias sem úteis, dúvida. que isso é um mês, para ressarcir um bem que foi uma falha sua. Exatamente. E nesse caso aí, por exemplo, como foi uma necessidade da fechadura,
talvez até eu podia ter entrado no cheque especial para comprar e tudo mais, pô, e tudo isso daí, né? É um transtorno muito grande. E primeiro assim, eles precisam integrar o sistema, né? Da loja com o parceiro, do parceiro também, né? E outra, fazer o delivery certinho, né? Eu postei um vídeo também nesse canal, Dicas de Call Center. Por que eu insisto no canal? Porque tem uma série de informações que podem contribuir com as pessoas voltada ao setor. Onde o vídeo ele se resume basicamente no quê? Terceirizar ou não um call center. Qual é a vantagem de eu terceirizar e qual é a desvantagem de eu terceirizar? Certo. Claro que eu não vou explorar até o fundo as vantagens e desvantagens, mas tem basicamente ali, vamos dizer, a base para quem pretende ou não terceirizar uma operação, os cuidados que a empresa tem que ter. Porque terceirizar é muito simples, aparentemente é mais barato. Porém, você precisa ver a longo prazo se isso é realmente interessante para a empresa. Sim. Agora, vou investir em tecnologia. Será que é interessante investir? Sistemas na nuvem, hoje que você contrata como serviço, não é mais vantagem? Qual o local que eu devo ter se eu resolver não terceirizar e fazer o meu próprio call center? Qual é a localização dele? Qual é o investimento que eu vou ter? O atendimento às normas regulamentadoras do setor, que é outro vídeo também já postado, quanto a mobiliário, luminária, ar-condicionado, estação de trabalho, acessórios, telefonia, softwares, né, hardwares. Então, é um universo que ele é muita informação. E eu sinto que ainda no mercado, pleno século XXI, nós com 30 anos aí de história, eu sinto que ainda falta em muitas empresas que a gente achava que, puxa, é óbvio, eles devem de ter uma estrutura. Não tem. Não tem. E no assunto aí que você falou de terceirização, eu sempre falo assim, você pode terceirizar o atendimento, mas o relacionamento com o cliente continua seu. Exatamente. Né? Eu vou dar um exemplo a você. Eu conheço um grande banco, grande mesmo, é um dos tops nossos, onde ele tem um call center próprio, mas ele terceiriza a maior parte das operações dele, inclusive uma que, de acordo com o cenário do Brasil, não só da pandemia, isso já vem antes, onde nós temos aí 41% da população ativa, essas que consomem, etc., estão inadimplentes. Ele tem a maior operação de cobrança né? de todos os bancos. São 2.500, 2.700 posições de atendimento logadas simultaneamente. Imagine, Kendi, qual é o volume que esse banco não tem. Porque ele não tem só a inadimplência dele. E aumenta agora com a pandemia, né? Aumenta com a pandemia. E vai aumentar ainda mais agora em janeiro. Porque o desemprego aí das coisas. O desemprego, Natal, pessoal esquece que passa o cartão, chega em janeiro, tem que pagar. Aí em janeiro você tem IPVA, IPTU, escola, material, o índice de inadimplência ainda aumenta. E o que acontece com esse banco? A maior parte da operação, como eu disse, que é essa de cobrança, ele terceiriza, porém, ele não entrega base. Ele só entrega uma tela para o operador. O operador de uma terceirizada, ele só recebe que ele discou para o cliente, a informação vem na tela do operador, quem é o cliente, e qual é a tratativa que ele tem que dar para aquele relacionamento. Ele finaliza no script do agente, automaticamente alimenta a base de dados dele para as segundas etapas. E com segurança. Com segurança. Isso é bom. Você quer ver hoje pandemia? É comum as empresas de call center, ainda bem que agora houve aí a questão do incentivo fiscal para essas empresas, né? Foi aprovado aí pela Câmara dos Deputados, depois Senado, e agora a sanção do presidente, que ele tinha vetado, voltou para o Congresso aprovou. Ótimo. Isso vai evitar uma série de demissões no nosso setor. Ainda bem. Ainda bem. Porém, hoje com a pandemia, muitos call centers estão apostando na posição remota, pessoa trabalhando de casa. Sim, home office. Qual é a segurança?
Porque, veja, por mais que eu entregue uma tela, ele pode fazer um print screen, ele pode ter um computador que tem ali um pendrive, copiar aquela base. Eu mesmo já fui vítima de fraude, não muito tempo, por um banco. Entendi. Onde ele fez um empréstimo em meu nome, onde eu não havia aprovado. Então você veja os cuidados que tem que ter em tecnologia para você não terceirizar, fazer você próprio, mas de uma forma remotamente. Perfeito. Tá ótimo. Ô João, nós estamos nos instantes finais. Eu quero que você volte outras vezes. Tá? Bacana, pode contar comigo. Ok, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas e também os seus contatos. Tá bom. Olha, os meus contatos tá dentro de Dicas de Call Center, é um canal que eu criei no YouTube, onde não só falamos de tecnologias disponíveis e tudo mais, como também da possibilidade de explorar em mais detalhe qualquer uma daquelas tecnologias apresentadas e até num trabalho consultivo. O que consiste essa consultoria? Desde a escolha adequada de uma solução, a implantação, o pós-implantação e a medição do que era antes de implantar e o depois de implantar a tal tecnologia. Perfeito. João, depois nós vamos marcar uma também sobre o seu livro. Vamos sim. Bom, muito bom. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade e até a próxima. Tá? Internautas, com os agradecimentos a esse grande profissional e grande amigo João Bernardes, nós finalizamos mais um TV Call Center. Um grande abraço e até a próxima. Fonitec Headsets. Apoia a TV Call Center. www.fonitec.com.br